Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovada por maioria dos deputados estaduais. A meta de receita total para o próximo ano é de um pouco mais de 25 bilhões de reais. Os deputados estaduais aprovaram em segunda votação a Lei de Diretrizes Orçamentárias, proposta que apresenta na justificativa a situação financeira equilibrada de Mato Grosso do Sul. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é considerado um dos projetos mais importantes do governo do estado neste primeiro semestre. A tramitação do projeto aqui na Lemes mostrou celeridade e compromisso dos deputados estaduais com aprovação na CCJR e votações em plenário. Só para se ter uma ideia, o Executivo Estadual destinou para o próximo ano uma receita estimada em 25,4 bilhões de reais. O deputado João César Mato Grosso, do PSDB, relator do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, explicou que, entre outros segmentos, a lei também priorizou o setor produtivo. Essa LDO veio muito focada no setor produtivo e geração de emprego. Claro, não se esquecendo das questões dos programas sociais, mas é importante ressaltar a importância desse primeiro quadrimestre, onde o governo se mostrou superavitário, fruto dessa administração austera já desde a legislatura do governo passado, onde o governador Eduardo Riedel, junto com o seu time, está dando continuidade. Foram apresentadas 44 emendas, sendo 2 incorporadas à LDO. As demais propostas devem integrar a LOA, Lei Orçamentária Anual, e o PPA, Plano Plurianual, que também passam por discussões na Alemes. Houve um entendimento, inclusive, entre as lideranças, já estavam inseridas dentro das diretrizes da LDO, que são propostas macro. Estavam querendo especificar algumas ideias que não cabem na LDO e sim na LOA, na Lei de Orçamento Anual, que será no segundo semestre. Ainda durante a sessão plenária de terça-feira, os deputados aprovaram mais 3 projetos. Entre eles, o que valida os impostos do Estado relacionados a mercadoria e serviços, o ICMS. Os parlamentares aprovaram 4 projetos durante a sessão plenária desta terça-feira, 11 de julho, sendo 3 em discussão única. De autoria da mesa diretora, foi aprovado o decreto legislativo que ratifica os convênios de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, os ajustes do Sistema Nacional de Informações Econômicas Fiscais, o CNF, e protocolos do ICMS, realizados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, pelo governador do estado, Eduardo Riedel. Outro projeto de resolução aprovado é o do primeiro secretário, o deputado Paulo Corrêa, do PSDB, que concede o título de cidadão sul-mato-grossense ao médico dermatologista Guiter Hans Filho. Os parlamentares também aprovaram a proposta de autoria do deputado e presidente da Casa, Gerson Claro, do PP, que declara a utilidade pública estadual do Costa Rica Esporte Clube, com sede na cidade de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul. O clube é de natureza esportiva, social e educacional, no qual jovens e adolescentes recebem apoio assistencial com o projeto Forjando Campeões. As metas fiscais dos poderes executivo, judiciário e legislativo são apresentadas durante a audiência pública de prestação de contas dos poderes. Na audiência pública de prestação de contas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado, além do Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública, apresentaram à Comissão de Acompanhamento de Execução Orçamentária da Casa relatórios referentes às metas fiscais dos últimos 12 meses, encerrando o primeiro quadrimestre de 2023. A reunião foi comandada pelo presidente do grupo de trabalho, deputado Neno Razucchi. Todos os poderes compareceram, a gente pode ver que todos os poderes têm uma preocupação em cumprir as metas e todos trabalham para diminuição. Nós vimos que todos eles tiveram uma redução nas despesas, vemos que tem um trabalho responsável, sério, que se preocupa com o dinheiro público e nosso trabalho como deputado, como a Casa, é fiscalizar o dinheiro da população
que é repassada para essas instituições. Os limites de gastos dos poderes são exigidos pela Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela estabelece o percentual máximo para gastos com pessoal de 60% da receita corrente líquida, distribuídos da seguinte maneira: 3% para o Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, 6% para o Judiciário, 2% para o Ministério Público e 49% para o Executivo. Os índices nesses últimos 12 meses foram apresentados em relatório de gestão fiscal pelos poderes, que mantiveram-se dentro do limite da lei. Representando a Secretaria de Fazenda do Estado, Oraide Katayama explicou sobre os componentes do relatório fiscal. Segundo a técnica, a receita acumulada nesse período foi de 19 bilhões. O que compõe esse relatório? Além de mostrarmos a evolução da receita corrente líquida, que serve de base para o cálculo dos limites constitucionais. Entre eles, a despesa de pessoal, né, que tem um limite específico, para o Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Nós vamos apresentar também o limite com despesas em saúde, né, que é 12% anual, e são as despesas realizadas com saúde. Tudo a base de cálculo é a receita corrente líquida durante o exercício. Apresentaremos também o limite de educação, que é 25% também, calculado com base na receita corrente líquida. O secretário de Finanças da Assembleia Legislativa, Jericó Vieira de Matos, falou que a Casa vem executando as determinações previstas em lei. A Assembleia Legislativa, durante todo esse tempo, tem cumprido as determinações de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos sempre abaixo dos índices, né? O nosso índice total é de 1,68%, o nosso limite prudencial é 1,60 e o limite de alerta é 1,51. E nós conseguimos, em 2023, no primeiro quadrimestre, chegarmos a 1%. Então, nós estamos bem abaixo, e isso em razão de aposentadoria do pessoal, e a Assembleia, então, não fez novas contratações, fizemos um concurso. Donizete Cristóvão, gerente de contabilidade do Tribunal de Contas, pontuou que o órgão está atendendo positivamente a lei e assim contribuindo com a população. Nós temos, ao longo do ano de 2022, um decréscimo do índice do tribunal em relação às despesas com o pessoal na aplicação, em relação à receita corrente líquida, né? Então, o tribunal, a gente verificou que terminou o ano de 2021 com um índice de 1,06 em relação à receita corrente líquida. A gente verifica que o tribunal está atendendo à lei de responsabilidade fiscal, né? E assim a gente está contribuindo com a sociedade e contribuindo com o Estado também. Os dados do Tribunal de Justiça foram apresentados pelo diretor de Finanças, Gilberto Cavalcante, que destacou o cumprimento do primeiro quadrimestre comparado aos anos anteriores. O tribunal vem sempre tendo um resultado bem inferior, né, ao estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela tem como limite de alerta 5,40 e, por exemplo, em 2022 foi 4,65 e em 2023 agora, primeiro quadrimestre, 4,49. Ou seja, como disse, bem abaixo do limite estabelecido pela LRF. Na audiência, representantes do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado também exibiram seus relatórios, executando os gastos nas determinações previstas em lei. Proposta pela deputada Gleice Jane, do PT, a audiência pública promoveu na Lemes discussão ampla e democrática sobre a valorização da enfermagem. Em reconhecimento à importância social dos profissionais de enfermagem, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul abriu as portas para ouvir os anseios da categoria.
Com o tema piso salarial fortalecendo a enfermagem, aprimorando a assistência e as condições de trabalho, a deputada estadual Gleice Jane, do PT, realizou uma audiência pública em parceria com a Associação de Enfermagem do Estado. O encontro colocou em debate a implantação adequada do piso salarial da classe. Em pauta também estão as reivindicações por melhores condições de trabalho. Sempre bom a gente lembrar que essa é uma luta antiga da enfermagem, né? A nossa audiência hoje ela é uma solicitação da categoria, né, do sindicato que percebeu, olha, nós precisamos fazer esse debate porque é preciso agora implementar essa lei nos estados, nos municípios, né? E aqui no estado em especial tem um debate nesse momento sobre o plano de cargos e carreiras, então esse debate se fez necessário. O setor da enfermagem é uma categoria onde o pessoal tem 2, 3 empregos, né? É humanamente impossível de ter qualidade de vida nessa condição de trabalho. E essas pessoas estão atendendo toda a sociedade, então nós, sociedade, precisamos que a enfermagem seja valorizada agora, que ela tenha melhores condições de trabalho para conseguir atender melhor a população. Recentemente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, o piso salarial foi validado aos profissionais da categoria em todo o território nacional. Em Mato Grosso do Sul, com cerca de 30 mil profissionais da enfermagem, o piso ainda precisa ser cumprido. A categoria agora busca nessa Casa de Leis a interlocução com o Poder Executivo do Estado. Lázaro Santana, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na área de enfermagem de Mato Grosso do Sul, e Ricardo Bueno, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social do Estado, reforçaram a preocupação com a efetivação da lei. A gente, como representante da iniciativa privada, dos filantrópicos, nós aguardamos aí a aplicabilidade da lei, né, mas também esperamos aí o repasse do governo federal, né, nos valores que serão repassados para as instituições. Lembrando que essa audiência ela é de suma importância, porque as empresas elas alegam que o recurso que vai chegar é insuficiente. E é uma preocupação que nós temos, né, uma vez que o recurso ele é insuficiente, de quem é a responsabilidade, né, para poder compor esse recurso, para poder pagar os trabalhadores? É do Estado? É do município? Então, assim, hoje nós precisamos do apoio dos deputados, né, da Casa para que possa intervir nessa discussão e fazer com que essa lei seja aplicada o quanto antes. Lei tem que ser cumprida. Então, a gente veio à Assembleia já uma vez, estamos vindo novamente hoje e pedindo o apoio dessa Casa. Foi feita uma comissão já aqui e hoje na audiência pública a gente quer discutir isso, o apoio da Casa, o apoio da sociedade, que seja realmente constituída a comissão e para a gente possa ter o apoio dessa Casa para que seja efetivado o piso da enfermagem. Durante o evento foram apresentados dados e relatos que evidenciaram a necessidade de melhorias nas condições de trabalho e uma remuneração digna para esses profissionais. O piso era uma realidade jurídica estabelecida em lei no ano passado e foi constitucionalizado por meio de emenda constitucional. E houve ações diretas de inconstitucionalidade movida pela parte patronal, né, as entidades sindicais patronais no serviço privado e da Confederação Nacional de Municípios no serviço público municipal e englobando também estados, né? Ainda mais quando você vê Campo Grande, que é uma cidade de gestão plena na área da saúde, então o repasse é feito pelo fundo municipal. E aí os municípios eles se levantaram dizendo que os fundos que haviam sido estabelecidos não eram suficientes para arcar com o piso nacional. Assim como as empresas privadas, né, se resignaram em relação a essa questão de implantar o piso imediatamente. Porque com o investimento de ter melhores salários, nós vamos ter profissionais mais bem preparados, profissionais com uma qualidade de vida melhor e que vai cuidar melhor dos pacientes também, cuidar melhor dos recursos da instituição. Porque nós entendemos que precisamos cuidar de quem cuida. Então, implementar o piso é nada mais do que isso, valorizar, fazer uma correção de injustiças. Entre os profissionais de enfermagem está a Terezinha de Jesus, enfermeira há 27 anos. Ela falou sobre os desafios da profissão, principalmente os vividos durante a pandemia. Segundo ela, os profissionais da enfermagem foram chamados de heróis na época, mas agora pede que esse reconhecimento também se apresente em forma de valorização.
Hoje a gente enfrenta na maioria dos hospitais a questão de escalas de serviço, né, com deficiência, faltando gente, tendo que investir em horas extras. Isso gera uma sobrecarga porque faz as horas normais de trabalho e aí com as horas extras gera uma sobrecarga nessa pessoa que às vezes faz plantão 36 horas, faz de dia, faz à noite. Isso gera um cansaço físico e emocional. A gente sempre costuma dizer que na pandemia a equipe toda de saúde, principalmente os enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem, eram considerados heróis, né? Passou a pandemia, parece que se esqueceram de tudo isso, né? A gente espera que os deputados tenham essa visão, né, com essa categoria, de poder apoiar essa questão de que o piso seja implantado no Estado. Prevenção e controle do milho guacho nas propriedades rurais de Mato Grosso do Sul também foi tema de audiência pública, proposta pelo deputado Renato Câmara, do MDB. Como combater o milho guacho e, consequentemente, preservar a saúde vegetal da produção sul-matogrossense? Foi com o objetivo de encontrar respostas a essa pergunta que uma audiência pública proposta pelo deputado Renato Câmara reuniu diversos representantes do setor agrícola do Estado no plenarinho Nelito Câmara. Para o parlamentar, o embasamento técnico é de fundamental importância ao poder público em suas decisões, como o vazio sanitário ante o problema, que tem se alastrado com mais força nos últimos 2 anos. Esse é um assunto que vem tomando proporções a cada ano, proporções maiores, porque ele cresce esse problema a cada ano. E nós temos que discutir, né? Poder trazer, igual hoje, pesquisadores da Embrapa que vão falar sobre esse assunto e aí dentro de casos concretos, de situações que estão sendo apresentadas pelos produtores, nós termos esse debate e poder, através do debate, encaminhar ações governamentais para diminuir esse problema no Estado. Um modelo seria um vazio sanitário, que é algo extremo, que é uma situação que ainda não tem consenso e por isso que nós temos que discutir, porque o vazio sanitário ele vem com força de decreto que possa proibir então a proliferação do milho guacho. Porém, essa é uma situação que ainda não está amadurecida, precisa ser discutida e ganhar força técnica para poder ser apresentado. Enquanto não tem uma unanimidade ou uma maioria que defenda uma determinada ação, nós temos que debater, discutir, apresentar soluções técnicas e analisar tudo isso para ver qual é o melhor caminho para que o nosso Estado ganhe e que os produtores ganhem e que não seja apenas uma ação que muitas vezes vem para ajudar e acaba piorando a situação. Os presentes na reunião, além de contribuir com perguntas e sugestões, puderam assistir algumas palestras apresentadas por profissionais de entidades que trabalham diretamente com a matéria. André Lourenção, da Fundação MS, e Crébio Ávila, da Embrapa, falaram sobre iniciativas como o Programa de Enfrentamento a Viroses do Milho e boas práticas para o manejo da cigarrinha no milho de segunda safra. São várias linhas de pesquisa, já está rodando há 3 anos o programa, então nossos pesquisadores, cada um na sua área, montando trabalhos específicos com cada pilar importante dentro dessa doença. Então, o primeiro pilar é o controle do milho tiguera, né, o milho guacho, controle da cigarrinha do milho, e ela é o vetor dos patógenos que causam enfesamento. E o terceiro pilar é a parte genética, são os híbridos de milho, a escolha correta de híbridos mais tolerantes a esses patógenos. Então, tem várias práticas, tem seleção de híbridos que sejam tolerantes ao enfesamento, teria o controle da cigarrinha preventivo, tratamento de semente, seria o controle dela com as pulverizações realizadas na parte aérea, seria regulagem das macas adequadamente, seria ações também durante a semeadura, são várias ações que visando que
reduzir a incidência dessas doenças e controle do vetor que é a cigarrinha. Além do trabalho de pesquisa científica, a solução para esse problema passa pela interlocução entre a Casa de Leis e os produtores, que têm superado os desafios econômicos nas 2 últimas safras. É o que atesta Ângelo Ximenes, presidente do Sindicato Rural de Dourados. A Assembleia ele pode nos ajudar da seguinte maneira, da gente fazer medidas para alertar o produtor. Nós não queremos uma medida mais trágica, mais feroz, como um projeto de lei, mas de repente pode ter algumas medidas paliativas de conscientização, através de outdoors, através da IAGRO, e a Assembleia Legislativa ela vem como uma parceira para poder divulgar melhor esse assunto. Em reunião extraordinária, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou cerca de 20 projetos, com o objetivo de dar celeridade na tramitação das propostas, já que o recesso parlamentar se aproxima. 11 matérias foram distribuídas e cerca de 20 propostas analisadas, entre elas o projeto de lei de autoria do deputado Jamilson Nami, que inclui no currículo das escolas estaduais o conteúdo de noções de robótica, relatado pela deputada Mara Caseiro, presidente da CCJR. A robótica é uma inovação, né? Eu já participei, inclusive, de várias experiências na robótica, e assim, a empolgação, né, dos estudantes, daquelas crianças, aqueles jovens, podendo fazer experiências válidas e trazendo essa questão da robótica para dentro das escolas, né? Então, assim, um momento inovador, e acho importante a gente ter como conteúdo transversal nas escolas a iniciativa aí dessa matéria da robótica. A deputada Mara Caseiro também falou a respeito da realização da sessão extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, realizada no plenário Júlio Maia. Nós fizemos essa sessão extraordinária no intuito exatamente de limpar a pauta. É claro que ainda ficaram vários projetos a serem analisados. E é claro, dando agilidade na formatação e na criação dessas leis que com certeza impactam a vida das pessoas lá fora. E durante a reunião semanal da CCJR, a presidente da comissão, a deputada Mara Caseiro, do PSDB, apresentou um balanço dos trabalhos realizados durante o primeiro semestre deste ano. Na última reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, antes do recesso parlamentar, foi apresentado pela presidente da CCJR, deputada Mara Caseiro, do PSDB, o balanço das atividades do primeiro semestre deste ano. Conforme os dados, foram distribuídos 245 proposições. Deste total, cerca de 70% foram devolvidos pelos deputados membros. Foram 245 projetos distribuídos, 144 foram favoráveis e 26 foram contrários, né? Então foram 170 entre os favoráveis e os contrários. Então eu entendo que esse foi um resultado muito positivo, a gente deu a celeridade possível, né, dentro da análise e do crivo, né, da constitucionalidade, da legalidade dos projetos que passaram aqui pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então eu entendo que foi um semestre muito positivo para a Comissão de Justiça aqui da Assembleia Legislativa. Ainda de acordo com a presidente Mara Caseiro, os números apresentados são expressivos e revelam que todos os membros da CCJR cumpriram a missão de avaliar a legalidade, juridicidade e constitucionalidade das matérias. A missão dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, ela é árdua, porque muitas vezes a gente concorda com o mérito do projeto, mas ele invade algumas competências da constitucionalidade, da legalidade, e a gente então tem que ter esse crivo que para nós é caro, né? A gente de repente rejeitar um projeto de lei que tem um sentido, um mérito que poderia trazer benefícios para a comunidade, mas dentro da sua constitucionalidade e legalidade, não, a gente está invadindo competências. Então, nesse sentido, para nós é uma missão bastante árdua. Mas a gente tem procurado dialogar bastante com o Executivo, tem matérias, inclusive, que vieram, que é a iniciativa do Executivo, e a gente também, numa boa construção, a gente faz uma indicação e isso
com certeza poderá virar matéria vinda do Executivo e transformando em programas, em benefícios para a comunidade. Durante a reunião foram analisados 9 projetos de lei. Destes, 7 receberam pareceres contrários e 2 favoráveis e seguem para a tramitação. De relatoria do deputado Antônio Vaz, foi emitido parecer favorável à emenda substitutiva integral ao projeto de lei 242 de 2022 do deputado Lucas de Lima, que prevê validade por tempo indeterminado para laudo médico pericial que atesta transtorno do espectro autista e demais deficiências irreversíveis. Também recebeu parecer favorável o projeto de lei do Executivo, que trata da Lei Orgânica da Polícia Civil e dispõe sobre sua organização institucional e as carreiras, os direitos e as obrigações dos seus membros, a fim de desburocratizar o processo promocional. Campanha de vacinação contra a gripe influenza foi realizada pela Assembleia Legislativa em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, a CESAL. 500 doses foram oferecidas aos servidores ativos e inativos da Alemes. A Casa de Lei se realizou nesta terça-feira, 11 de julho, por meio da Escola do Legislativo, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha de vacina contra a gripe no Legislativo Estadual. De acordo com o Tiago Gonçalves, diretor da escola, a meta é imunizar o maior número de servidores para a prevenção da doença. A gente fez um trabalho de divulgação, a gente foi pessoalmente nos gabinetes, nas secretarias, diretorias, gerências. A gente quer atingir o maior número possível. Eu acabei de saber do secretário que na Câmara de Vereadores foram vacinadas em torno de 400 pessoas. Eu quero superar esse número. A vacina é disponibilizada pelo SUS em todas as unidades de saúde da capital, protege contra os vírus da influenza. Liberada desde junho para todas as pessoas maiores de 6 meses de idade, a vacinação contra a gripe segue disponível em mais de 70 unidades básicas e de saúde da família. A Secretaria de Saúde, a CESAL do município, tem buscado uma série de parcerias com órgãos públicos, empresas, universidades, porque nós não atingimos a meta do Ministério da Saúde, que é no mínimo 90%. Hoje, por determinação ministerial, nós estamos autorizados a vacinar todos, independente da faixa etária. Antes era só para grupos restritos, né? Então, aproveitando, eu todo ano me vacino, a maneira mais simples, eficiente, eficaz e barata de se combater qualquer processo inflamatório, infeccioso ou doença. A iniciativa da Casa de Leis reforça a importância das pessoas se vacinarem, sobretudo as que pertencem aos chamados grupos de risco. Através da vacina é possível evitar o agravamento da doença e, desta forma, a necessidade de internação e até mesmo o óbito. Eu acho válido porque assim, é uma maneira de ajudar o funcionário, tá se preocupando com a gente, então é super válido. Isso é muito bom, uma iniciativa ótima e a gente espera que todo ano, né, promove assim, essa iniciativa, que seria muito bom para nós. É importante trazer para cá esse tipo de campanha, porque muitas pessoas não vão, né, nos postos, principalmente assim, eu sou um exemplo, eu não fui. Né? Então, o fato de ter aqui, eu acho que facilita e assim, não tem nem a desculpa de não vou tomar a vacina. Doendo eu não, muito bom. Quem teve a iniciativa foi muito bom mesmo. A presidente da Escola do Legislativo, deputada Mara Caseiro, do PSDB, falou da relevância da imunização contra a gripe. Trabalhar a saúde, a imunização, né, a segurança mesmo na saúde, né? Então, assim, eu não tenho dúvida e quero agradecer a toda a equipe que está aqui presente, tanto a equipe da Prefeitura que veio fazer essa vacinação, que veio imunizar os nossos servidores públicos, mas também toda a equipe da Escola do Legislativo que não mediram esforços de ir em busca dessas parcerias para que a gente possa estar trazendo esse benefício para todos os nossos servidores públicos, né? Afinal de contas, se hoje tem a vacina, a gente tem que lançar mão, né, desse benefício e com certeza evitar. Aí a gripe pode evoluir para uma pneumonia. Nós sabemos hoje também da importância de nós cuidarmos, principalmente com relação a essa evolução. E quando a gente faz a prevenção, a gente diminui a internação. Veto do governo a um artigo do projeto de lei
sobre organização e funcionamento das centrais de abastecimento administradas pelo Estado, as CEASAs, é mantido pela maioria dos deputados estaduais. O repórter Gustavo Fax traz mais informações sobre a votação da ordem do dia de quarta-feira. Além da votação do texto final da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, orçada em mais de 25 bilhões de reais para 2024, outras 5 propostas foram apreciadas e aprovadas pelos parlamentares durante a ordem do dia desta quarta-feira, 12 de julho. Após ampla discussão entre os parlamentares durante a votação do veto do governo ao projeto de autoria do deputado Neno Razuc, do PL, foi aprovado e mantido. Com isso, a proposta segue para a sanção sem o artigo 6º, que revoga o Decreto 339, de 1979, que veda a instalação de outras centrais de abastecimento mediante a zona de influência ou a lei do perímetro. Eu não entendi o porquê desse veto, sendo que vai acontecer naturalmente, mas eu vou votar contrário. Quem quiser me acompanhar, eu vou votar contrário. Mesmo considerando, presidente, que esse veto do governo não prejudica em nada o projeto apresentado pelo deputado Neno Razuc, eu entendo que foi um preciosismo por parte do governo do Estado, porque quando a gente aprova uma lei aqui nesta casa, até por conta da hierarquia das leis, todos os decretos que falem algo contrário àquilo que foi aprovado aqui, eles tacitamente estão revogados. O decreto não tem força maior do que a lei, pelo princípio da hierarquia das leis. Mas mesmo assim, como não interfere e não modifica, nós votamos favorável ao veto. Também, de autoria do deputado Neno Razuc, do PL, em discussão única, foi aprovada a proposta que declara a utilidade pública da comunidade terapêutica Esquadrão Resgate Siloé, com sede em Dourados. A comunidade presta serviço assistencial e social no amparo, reabilitação e reinserção na família e na sociedade de pessoas dependentes químicos. Essas instituições, senhor presidente, têm feito um trabalho brilhante, até porque ocupa, uma lacuna deixada pelo Estado. Quando eu digo Estado, eu falo do Estado brasileiro, que infelizmente não tem os profissionais preparados para trabalhar com pessoas que são, infelizmente, dependentes químicos, que talvez seja uma das piores patologias existentes na Terra. Portanto, esses homens e mulheres, deputado Lonzo, são anjos de Deus que foi escolhido para justamente atender essas pessoas nesse momento de tanta degradação humana. E nesse sentido, eu quero cumprimentar aqui o Neno Razuc, nosso colega, e voto favorável. Ainda durante a ordem do dia, 2 propostas em primeira discussão foram aprovadas. Uma do Tribunal de Contas, que tem como objetivo harmonizar a legislação estadual com a do Supremo Tribunal Federal, e a segunda, do Poder Executivo, que dispõe sobre a organização institucional da Polícia Civil. Excesso de telas e seu impacto no desenvolvimento infantil. Mato Grosso do Sul terá uma semana dedicada a esse assunto após a aprovação do projeto de lei de autoria do deputado João César Mato Grosso, do PSDB. Foi aprovado o projeto que institui a Semana de Conscientização e Prevenção aos Males Causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores por bebês e crianças. A semana será realizada no dia 7 de maio. A proposta, em segunda discussão, é de autoria do deputado João César Mato Grosso, do PSDB. O objetivo principal é o de alertar os pais e responsáveis acerca dos prejuízos causados pelo exagero desses aparelhos eletrônicos por bebês e crianças, além de incentivar atividades em ambiente externo. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tem ocorrido um crescimento desproporcional no diagnóstico de miopia em pessoas de 0 a 19 anos. E a principal causa defendida pelos especialistas é o aumento descontrolado de exposição pelas telas. Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso do Sul realiza reunião para definir o projeto do Marco Regulatório na Saúde. A Frente Parlamentar de Defesa das Santas Casas e Filantrópicos, coordenada pelo deputado Pedrocian Neto, se reuniu com Cristine Maimone, secretária adjunta estadual de Saúde, para debater projeto de lei referente ao marco regulatório que pode amenizar os problemas financeiros desses estabelecimentos.
o parlamentar frisou a importância da proposta debatida em parceria com o governo de Mato Grosso do Sul. Esse é um combinado nosso como legislativo, com o executivo, com o governador Eduardo Riedel, com a Secretaria de Estado de Saúde, que nós só vamos apresentar um texto legislativo quando nós tivermos o consenso entre todas as partes. Legislativo, executivo, hospitais, e aí quando nós tivermos esse consenso produzido, aí sim nós vamos tramitar o projeto de lei. Naturalmente que nós já temos uma minuta, nós temos um esboço desse texto e está sendo discutido, nós tivemos várias conversas com a Secretaria de Estado de Saúde, uma consultoria de outro estado que também está trabalhando com relação a isso, da DRG Brasil, com essa nova metodologia. Tenho certeza que a ideia é a gente mudar a saúde de vez no estado. Cristine Maimone, secretária adjunta estadual de saúde, falou a respeito do projeto e destacou a representatividade da frente parlamentar. Possibilita que aqueles que façam adesão aos estabelecimentos hospitalares, eles modifiquem algumas questões de processo que podem melhorar tanto na sua redução de custos, como a melhoria do custo-efetividade. A gente tem participado junto com o deputado com diversas reuniões, com expert na área temática, e a gente tem avançado nisso para poder trazer para a população sul-mato-grossense uma saúde melhor, com mais qualidade. Não existe executivo sem legislativo e é extremamente importante essa atuação conjunta, porque a gente pode diminuir várias lacunas que existem e aproximar cada vez mais o executivo e o legislativo, porque ambos têm a mesma preocupação, que é a melhoria da saúde da população. Essa foi a 6ª reunião realizada pela Frente Parlamentar de Defesa das Santas Casas e Filantrópicos, criada em fevereiro por ato da mesa diretora. Agora você confere matéria a respeito da primeira reunião realizada pela Frente Parlamentar em 13 de março, quando o grupo conheceu as dificuldades financeiras enfrentadas pelos hospitais do estado e que também norteou a elaboração do projeto de lei do marco regulatório. A Frente Parlamentar das Santas Casas e Filantrópicos foi criada para ajudar a solucionar os problemas econômicos enfrentados por esses locais. Nas reuniões realizadas no primeiro semestre, o grupo conheceu as dificuldades financeiras encaradas por esses estabelecimentos de saúde, a maioria delas relacionada à defasagem da tabela SUS, que não é corrigida há mais de 25 anos. Não é possível mais trabalhar com a tabela do SUS. A tabela está defasada há mais de 25 anos. E isso está refletindo diretamente na vida da população. São pessoas que estão esperando cirurgias, exames, consultas, leitos de UTI, esperam ambulância para ser transferido de um UPA para um hospital. A política de financiamento, infelizmente, na atual conjuntura, não existe. Os hospitais não podem mais trabalharem sem um indicador de correção dos seus contratos. A população está padecendo, está sofrendo, porque infelizmente nós estamos observando que esse cenário ele está se alarmando a cada dia e providências nenhuma tem sido tomada. Chegou o momento de nós fazermos uma reflexão, discutirmos a política de financiamento e vermos o mínimo nesse momento, que é a propositura de um indicador de reajuste nos contratos das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos. No caso do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, localizado em Campo Grande, que possui 98% da arrecadação originária do SUS, a receita mensal de 3 milhões sucumbe à despesa, que contabiliza 4 milhões de reais por mês. O Hospital do Câncer ele é um hospital filantrópico contratado com contratualização com a prefeitura e 98% da sua arrecadação é originária do SUS. Somente 2% são convênios e particulares. Então o hospital vive um déficit crônico que vem administrando dívida. Nós temos uma receita média de 3.250.000 por mês e temos uma despesa de em torno de 4 milhões de reais por mês. Então ficam por mês perto de 800 mil reais para trás que vem se acumulando. A dívida total do hospital hoje chega perto de 10 milhões de reais. Mato Grosso do Sul possui 87 hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde, sendo 20 filantrópicos.
As 4 Santas Casas localizadas no estado são estabelecimentos de saúde mantidos pela iniciativa privada. No caso dos filantrópicos, pelo menos 60% dos atendimentos oferecidos são destinados obrigatoriamente ao SUS. Cidade do interior do estado, Aral Moreira, fica entre as melhores do país em práticas educacionais e recebe homenagem da Casa de Leis. O município de Aral Moreira ficou entre os 5 vencedores do país na premiação Gestão Educacional, práticas para o ensino de qualidade com equidade. O reconhecimento ao município gerou uma moção de congratulação em nome da Assembleia Legislativa. A iniciativa foi do deputado Paulo Correia, do PSDB, primeiro secretário da Casa de Leis. O município de Aral Moreira é um dos 5 melhores municípios do país, olha só, que tem as melhores práticas de educação reconhecidas pela Undime e reconhecidas por várias fundações que eu listei aqui. E nós estamos muito felizes porque o prefeito Alexandrino de Aral Moreira é a pessoa que priorizou a educação no seu mandato. Professora Verinha, também a gente faz aqui a parabenização, que é uma vereadora ligada à educação, todos os vereadores da Câmara Municipal, a professora Vani Linares e o Sérgio, que é coordenador, todos dedicados à educação. O melhor IDEB do Mato Grosso do Sul, Aral Moreira. E um dos 5 melhores municípios do Brasil, então é motivo de orgulho. O prêmio faz parte da 5ª ação de reconhecimento do Convívio Educação. Os municípios premiados terão suas práticas divulgadas para inspirar gestores da educação no Brasil. Aral Moreira é cidade da região sul do estado, fundada em 1976. Está localizada a cerca de 373 quilômetros de Campo Grande. A Escola do Legislativo, senador Rames Tebet, promoveu uma palestra nesta sexta-feira aos servidores da Casa de Leis e agentes públicos do estado. Com o título Liderando com Inteligência Emocional, o encontro foi voltado às mulheres que desejam aprimorar suas carreiras. Sabrina Baes, diretora de Planejamento Estratégico e de Gestão, falou ao público sobre o tema, ressaltando a importância das chamadas soft skills, habilidades que não necessariamente constam nos currículos formais. É muito importante a gente trabalhar algumas habilidades que não se encontram no currículo, né? Normalmente as pessoas são contratadas pelo seu currículo. Enfim, a graduação, o MBA, uma especialização, mas na hora da demissão é por conta do QI emocional da pessoa, né? Então a palestra hoje vai abordar, dentro da liderança, a parte da inteligência emocional, que é uma das habilidades da liderança. Então hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre empatia, destreza social, entusiasmo, né? Habilidades que a pessoa tem que ter no seu dia a dia para ser um líder. Cada vez mais a gente tem voltado para dentro de si. Vide o Daniel Goleman, né, o pai da inteligência emocional, enfatizando que sem inteligência emocional, sem você conseguir reagir aos problemas do dia a dia, né, na liderança, você não consegue sair do lugar. Então, assim, é um tema que tem sido caro, que as pessoas têm comentado e para mim é um prazer aqui estar conversando um pouquinho com vocês sobre isso. As ouvintes aprenderam aspectos da inteligência emocional que atuam de maneira fundamental no desenvolvimento da trajetória profissional, seja no setor privado ou público. Por isso, a presidente da escola, deputada Mara Caseiro, avaliou o recente trabalho desempenhado junto ao órgão em relação à composição política atual do Estado, além de revelar as próximas ações da entidade dentro da Casa de Leis. A gente fez questão de abrir as palestras ao público, para toda a sociedade, trazendo mulheres, vereadoras, secretárias, lideranças, para que a gente pudesse estar conversando um pouco com elas e trazendo essa palestra tão importante que é a liderança com inteligência emocional. Porque como que nós precisamos ter equilíbrio no dia a dia? A gente convive com muitas diferenças, né? Diferença de pensamento, diferença de ponto de vista, e isso é muito importante para nós, que estamos no dia a dia atendendo as pessoas, conversando com todo mundo, que a gente possa ter o alto equilíbrio e também, sem dúvida nenhuma, ter um planejamento do que a gente quer, aonde a gente quer chegar.
para que a gente possa realmente atender os anseios da nossa comunidade. Então, hoje, trazendo essa primeira palestra, abrindo ao público em geral do estado de Mato Grosso do Sul, trouxemos várias vereadoras de vários municípios aqui, várias secretárias também municipais, e que puderam ouvir a importância desse autocontrole, desse autoequilíbrio. Nós estamos agora fazendo esse termo de cooperação técnica junto ao Judiciário, junto ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para que a gente possa também trazer cursos de qualificação para os nossos servidores, principalmente no que diz respeito às licitações, a técnicas legislativas, à redação, enfim, qualificando os nossos servidores da Assembleia e também das câmaras municipais do Estado. Mas também queremos, agora, muito em breve, nós vamos estar lançando um concurso de redação, onde a gente vai levar temas relevantes para todas as escolas municipais, estaduais, escolas públicas e também privadas, para que a gente possa debater sobre vários assuntos importantes para a comunidade. Também queremos resgatar e retomar o Parlamento Jovem, né, que eu falo que é um programa de extrema importância para a politização e também a base, né, de formação para os nossos jovens. Quando se fala em política, a importância desses jovens conhecer um pouco todos os poderes, mas em especial o poder legislativo. Então estaremos também retomando esse projeto que é o Parlamento Jovem aqui da Assembleia Legislativa. Na última sessão plenária, antes do recesso parlamentar, os deputados estaduais aprovaram propostas ligadas à educação. Na última sessão plenária de encerramento dos trabalhos legislativos do primeiro semestre, 4 projetos foram aprovados, entre eles a proposta de autoria do deputado Jamil Sonami, do PSDB, que inclui noções de robótica como conteúdo transversal no currículo das escolas estaduais. Segundo a justificativa do projeto, a robótica é uma ferramenta para produzir e aprimorar conhecimentos nas áreas de ciência, engenharia e matemática. E a tecnologia está cada vez mais presente na sociedade, e essa modernidade incentiva cada vez mais as crianças e os adolescentes a criarem kits de montagem, como, por exemplo, motores e softwares, entre outros feitos, que auxiliem no desenvolvimento da sociedade em geral. O governador Reinaldo implantou em todas as escolas, começando pelas quase 130 escolas, 130 e poucas escolas em tempo integral. Eu também entendo, como o Pedro Kemp, que esse projeto, eu tenho inclusive leis de tema transversal, mas é interessante e é importante, até porque o mundo é extremamente tecnológico e é importante que os nossos alunos cada vez mais tenham a noção da importância da robótica no contexto do desenvolvimento do raciocínio lógico e, consequentemente, o preparo para formar novos cidadãos a serem inseridos no mercado de trabalho. Já em segunda discussão, 2 projetos foram aprovados, um do Poder Executivo, que dispõe sobre a organização institucional da Polícia Civil Estadual, e a proposta do Tribunal de Contas, que trata dos cargos de conselheiros substitutos e dos procuradores do Ministério Público de Contas. Durante coletiva à imprensa, o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro, divulgou o trabalho realizado pelo Legislativo Estadual durante o primeiro semestre de 2023. Na manhã de quinta-feira, 13 de julho, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, fez um balanço das atividades desenvolvidas no Parlamento Estadual durante o primeiro semestre de 2023, que impactaram diretamente a vida da população sul-mato-grossense. Nós tivemos um semestre de bastante trabalho, além dos trabalhos que são visíveis nas sessões, todos os deputados, um empenho bastante grande nas comissões, algumas mudanças, por exemplo, como a Escola do Legislativo, se vocês observarem, ela trabalhou muito durante esse semestre, várias ações que vão desde ações sociais, como vacinação, como doação de sangue, até cursos, encontro, reunindo aqui mais de 20 estados aqui no Mato Grosso do Sul. Então a Escola do Legislativo começa a ter também um protagonismo na casa. As comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça, sempre
cumprindo o seu papel, né, de vez em quando até criticada, porque é lá que é o primeiro crivo da constitucionalidade dos projetos, mas importante é que efetivamente aquilo que dá resultado, que impacta na vida das pessoas, foi votado com celeridade. Nós fizemos vários acordos de liderança para votar projetos do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Poder Executivo e até aqui da Casa. São aproximadamente 214 projetos de leis, já com 45 aprovados, 29 rejeitados, 140 em tramitação ainda, projetos de resoluções 22, decretos legislativos 17, lei complementar, normalmente as que vêm do Poder Executivo ou dos poderes, 10 leis complementares aprovadas, somente 2 vetos, né, mantidos e vetos parciais, nenhum trauma nesse sentido, e aí muitas indicações, 2.500, aproximadamente 5.000 expedições de ofícios aos órgãos e aos poderes. Nós vivemos 2 anos de pandemia, onde até a sessão virtual, podendo fazer de casa, ou o trabalho, nós estamos tendo grandes problemas aí nas empresas de pessoas que foram fazer o trabalho remoto em casa e passaram a ter problema de crise do pânico, passaram a ter alguma coisa de só ficar em casa e a pessoa não conseguir nem sair de casa. Com essa mudança e agora a gente assumindo, nós criamos aqui o Colégio de Líderes, começamos a discutir os projetos, as ações da Assembleia com os deputados antecipadamente e, de fato, a gente decidiu que nós íamos fazer um grande esforço para efetivamente abrir a Assembleia para a população. Nós queremos a participação da sociedade organizada, das entidades, da classe política, prefeitos, vereadores, lideranças do interior, aquele estado. Nós queremos que eles participem das ações daqui da casa, além do que a população entenda que isso aqui é um poder, mas é um poder que pertence ao povo. Já no discurso de posse, tanto nós, no exercício do nosso mandato, quanto o próprio governador, a gente tem procurado estabelecer uma pauta de resultado, né, com compromisso com aquilo que efetivamente importa para as pessoas. Muitas vezes tem gente que acha que a gente foge desse debate da pauta de costume ou desse debate ideológico. Não é uma questão de fugir. É que nós temos o entendimento que o que importa para o Mato Grosso do Sul é a vida das pessoas, é aquilo que vai efetivamente influenciar na educação do seu filho, que vai influenciar na escola, na saúde, no desenvolvimento, na geração de emprego, na geração de renda, no tamanho do Estado e no Estado que nós queremos para as próximas gerações. Então, essa pauta é uma pauta de alinhamento. Com certeza, nós conversamos muito, o governador, eu, as lideranças aqui, o deputado Londres, e a gente procura estabelecer uma pauta que seja uma pauta de resultado, política de resultado para o Mato Grosso do Sul. Existem temas que são recorrentes, que são, a gente debate, ele volta, que são temas voltados às carreiras dos servidores públicos. É um diálogo constante em que os sindicatos, as federações, elas buscam e com toda a legitimidade a melhoria, né, a questão das leis, mudança de leis que proporcionam melhoria para os servidores. E, ao mesmo tempo, a equipe técnica do governo, tanto a SAD quanto a governadoria, faz esse ajuste, faz esse diálogo e traz para a Assembleia para a gente aqui ir mudando as leis de acordo com também o que eu falei muito sobre a reforma tributária. Talvez a reforma tributária não seja a ideal, mas foi a possível o que foi votado até agora. Agora o Senado ajusta. Nós também vivemos essa realidade, o parlamento é muito disso. Existe o mundo ideal, mas existe o possível. Então a gente, vários debates, alguns deles são voltados aos servidores, algumas coisas do meio ambiente, nós temos uma preocupação muito grande com estabelecer que nós sejamos sim o estado do Pantanal, o estado que tem preocupação com o carbono neutro, com a geração de serem considerados, chamados e efetivamente ser o Estado Verde. Então, algumas pautas das audiências públicas, como a 163, né, em licitação,
uma rodovia que foi uma concessão que a gente considera falida, que a gente vai voltar a debater, a malha ferroviária, violência doméstica. Então, esses temas são recorrentes. Eles continuarão fervendo aqui nos corredores, nos gabinetes e nos debates na Assembleia Legislativa. O destaque do ambiente que legalmente a gente chama de harmonia entre os poderes, mas mais do que o aspecto legal, é importante essa relação de respeito, essa relação de compromisso com pautas que importam tanto no Ministério Público quanto o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário. Sempre que buscou a Assembleia Legislativa, nós discutimos juntos. Se vocês lembrarem, nós tivemos a oportunidade de ter reunião, o gabinete itinerante do governador na exposição, nós tivemos reunião, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas, a Assembleia, juntos, para poder estabelecer as pautas daquilo que interessa. Com relação à nossa visita ao Paraguai, ficou marcado que tanto o presidente eleito, Santiago Penha, quanto o Mato Grosso do Sul, entende a importância dessa relação pela parte do presidente, tratando o Mato Grosso do Sul, além do compromisso dele nacional, mas também com um grande parceiro, já que nós temos uma grande fronteira e temos uma relação comercial muito forte que pode ser melhorada. Das comissões permanentes, aqui efetivamente é muito demandada a Comissão de Constituição e Justiça, cumpriu o seu papel com bastante eficácia, mas a Comissão de Finanças, Comissão de Orçamento, a Comissão de Obras Públicas, todas elas, sempre que foram chamadas a dar a sua opinião, ou então a demandar, a Comissão de Saúde, Comissão de Direito do Consumidor, às vezes não aparece, Comissão do Meio Ambiente, Comissão da Educação. Então, cada comissão cumpre o seu papel, seja através do seu presidente, reuniões com as secretarias, muito importante. Essa nova comissão, eu tive no lançamento, sob a presidência do deputado Júnior Mock, é uma inovação, até porque inovação, tecnologia, as coisas, eu tive a oportunidade, antigamente, os avanços, a cada 50 anos a gente percebia alguma mudança tecnológica na sociedade. Hoje a gente dorme com um produto, com uma tecnologia, acorda já tendo outro lançamento. Muitas coisas podem ser melhoradas na questão das taxas cartorárias e eu tenho certeza que no segundo semestre nós vamos fazer isso. Com relação a fake news, efetivamente, nosso trabalho aqui é pôr um termômetro naquilo que no debate está acontecendo e, junto com o autor da legislação, estabelecer um momento oportuno da pauta. Pode ser pautado abruptamente e ter o resultado que nem sempre é esperado pelas lideranças, ou a gente pôr o termômetro, medir como é que está a situação do debate. E esse debate realmente, assim como foi resfriado, vamos usar esse termo a nível nacional, aqui também, com cautela, a gente passou o projeto para as comissões e temos feito esse debate. O recesso parlamentar, conforme o regimento interno, começa dia 17 e vai até 31 de julho. De acordo com o presidente da Casa de Leis, a expectativa para o segundo semestre é que os parlamentares analisem importantes projetos que proporcionem o desenvolvimento do Estado. O PPA, o governo já tem feito essa discussão, tem reunido, abriu a oportunidade da participação popular, dos vereadores, dos prefeitos, da sociedade participar. Então já vem um PPA bastante com participação efetiva da população, vindo para a Assembleia, que aqui os representantes eleitos vão poder olhar o PPA e preparar a médio prazo o planejamento da gestão deste governo e do primeiro ano do próximo governo, não importa seja ele qual for. Então, é uma peça importante. A LDO foi votada, que dá diretrizes, e o orçamento, que aí sim a gente estabelece sim os gastos de todas as unidades gestoras, vai ser votado no segundo semestre. Eu acho que quanto mais rápido chega na casa, mais possibilidade do debate. Acho que o PPA ele vem maduro para cá, porque ele está captando aquilo que as prioridades e um planejamento que é do governador Eduardo Riedel, mas também já aberto para a população. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você pode conferir no YouTube da Casa de Leis.
Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS.